2022 estava chegando ao fim e eu estava muito realizada com as leituras que eu havia feito. Quem assistiu alguns vídeos anteriores que saíram já aqui no canal sabem bem do que eu tô falando. E isso tudo apesar de muitas dessas leituras não estarem no meu planejamento. Como é que deu tão certo ano passado? E como será que eu quero ler em 2023? Será que o jeito que eu fiz em 2022 ainda se encaixa na minha realidade atual para esse ano? Confira nesse vídeo a quais resoluções eu cheguei, porque pode ser que elas te auxiliem também de alguma forma para que você consiga traçar suas próprias metas literárias para 2023. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Gabriela, você está no Tagarelando, esse canal onde a gente conversa e tagarela bastante sobre tudo que engloba o universo literário. Hoje nós vamos conversar sobre metas literárias. Esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes. Na primeira, eu quero falar sobre como eu quero ler esse ano, tá? E quem assistiu o vídeo anterior já sabe mais ou menos como é que vai ser. E na segunda parte, eu quero mostrar então pra vocês o que eu vou ler ou pretendo ler ao longo do ano. Eu decidi fazer dessa forma porque muito mais do que trazer uma lista aqui dos livros que eu quero ler esse ano pra simplesmente satisfazer a curiosidade de vocês, eu quero de fato conversar com vocês, pensar e compartilhar sobre coisas que eu penso serem importantes na hora que a gente vai estabelecer algumas metas. Então, iniciando a primeira parte, vou contar aqui mais ou menos como que foi o ano passado. Em 2022, eu decidi lá no comecinho do ano ler e priorizar a leitura dos livros que eu estivesse com mais vontade de ler. Sendo assim, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando 10 livros que eu queria muito ler e eu fiquei extremamente feliz porque no final do ano eu havia lido 9 desses livros. Eu praticamente cumpri a meta, que pra mim já foi sensacional. Principalmente porque ano passado foi um ano bem desafiador, bem diferente pra mim. E além desses 9, eu li mais 13 livros, totalizando 22 livros em 2022. E sim, eu amo quando os números combinam. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu fiz um outro vídeo também no começo do ano passado, eu não sei quem lembra, dos 25 livros para eu ler antes dos meus 25 anos. E acontece que essa data se aproxima cada vez mais. Eu faço essa idade em setembro desse ano agora, de 2023. E acontece que 2022 passou e mesmo que eu tivesse aí um planejamento de pelo menos metade da lista dos 25 livros serem lidos, né, em 2022, o ano acabou e eu não finalizei nenhuma dessas leituras. Eu tô passada, chocada. Eu comecei 2 delas, né, que foi Sherlock Holmes e o primeiro livro do Harry Potter, mas eu não concluí nenhuma dessas leituras em 2022. Ou seja, toda a lista dos 25 livros passaram para o ano de 2023. Então, essa aí já é uma primeira meta minha, é concluir essa lista dos 25 livros. Mas assim, minha gente, mesmo eu não tendo conseguido ler os livros que eu queria ter lido dessa lista, eu tô muito de boa com isso, sabe? Eu já entendi que, assim, se der pra ler os 25, deu. Se não der, não deu. Oh, really? Quem assistiu o vídeo anterior já sabe, já entendeu que eu quero ler para desfrutar das minhas leituras. Esse é um dos pontos que eu conversei com vocês naquele vídeo. E de fato essa é uma prioridade para mim. Muito mais do que dar um check na lista dos 25, eu quero curtir cada um desses livros. Porque antes de qualquer coisa, eles foram colocados nessa lista por eu acreditar que eles me trarão algum benefício de alguma forma. Seja por contar uma história cativante, seja por trazer princípios, valores que eu busco cultivar na minha vida, seja por serem histórias clássicas, histórias que já foram contadas, adaptadas e compartilhadas em tantos países, em tantas culturas diferentes, que eu penso ser extremamente enriquecedor pra mim, culturalmente, artisticamente, sei lá, falando. Então eu não vou fazer essas leituras de qualquer jeito. Não vou. Mesmo que chegue em setembro e eu tenha lido 5, 10 desses livros, não importa. Eu quero ler pra desfrutar dessas leituras. Se fosse alguns anos atrás, talvez eu estivesse me sentindo uma completa incompetente. Você é vergonha da profissão! Mas eu já entendi que ler não é competição. E inclusive eu aproveito este momento para indicar mais uma vez, se vocês perceberem, eu estou indicando bastante esse livro para vocês em diversos vídeos, porque foi um livro que me ajudou muito a entender várias dessas coisas, que é o Lit, um guia cristão para a leitura de livros. Li esse livro no ano passado
e foi realmente elucidador em muitas questões. Eu entendi que ler melhor não é necessariamente ler mais, e eu falei isso pra vocês no vídeo anterior também. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você assista, tá bom? Você pode perceber que ele já foi muito citado aqui, então recomendo mesmo, vai lá, porque tá valendo a pena esse conteúdo. Mas só depois que acabar de assistir esse daqui, já que você já tá aqui mesmo, beleza? Mas voltando, sim, eu penso ser muito mais interessante você se deleitar de fato com a leitura de um livro, mas que a partir dele você consiga extrair coisas boas pra sua vida, do que ler determinado livro e daqui a um mês você simplesmente nem lembrar mais do que ele se trata, o que ele fala, como é que é a história, enfim. O que acaba apenas refletindo o quão indiferente foi aquela leitura pra você. É claro que a gente, infelizmente, não consegue memorizar um livro todo e, na verdade, a gente nem deve tentar fazer isso. Mas alguma coisa de relevante dele precisa ficar com você. Senão, qual é o objetivo daquela leitura? Sendo assim, em 2023, eu vou procurar focar nessa lista dos 25 livros que eu fiz, mas digamos que eu não vou me matar para ler esses livros, porque eu quero, de fato, aproveitar as histórias, ter vontade de ler aqueles livros, entender qual é a minha realidade daquele momento e se aquele livro se encaixa no que eu tô vivendo e experimentando, ou se não, às vezes é uma leitura muito pesada, às vezes é uma leitura densa, às vezes é uma leitura muito leve e eu preciso de uma coisa mais sólida. Então, assim, isso vai depender muito das situações e por isso que eu não separo, assim, um livro pra cada mês do ano, porque eu acho que comigo isso não funciona. Algumas pessoas podem até funcionar, mas comigo não dá muito certo. E por isso eu selecionei livros que me trarão entretenimento, deleite, que me incentivarão, talvez, a ler ou a realizar coisas, né, na minha vida. Livros que trarão aprendizados específicos para mim em áreas específicas da minha vida, coisas que eu entendo que eu preciso ainda trabalhar, que eu preciso ainda melhorar e aperfeiçoar, seja no meu caráter pessoal, seja em como eu lido com algumas situações. Então eu procurei considerar essas coisas e além desses 25 livros já pré-estabelecidos, eu tenho mais 5 livros, porque eu quero pelo menos outros 5 livros. Aí você já tá pensando, meu Deus do céu, essa menina é louca. Tá louca? Mas não, gente, é só porque eu entendo que hoje esses 5 livros fazem bastante sentido e eu não quero deixar passar 2023 para ler esses livros depois. Pode ser que no final do ano eu não esteja falando a mesma coisa, mas no começo do ano é isso que eu quero. E a gente faz as metas, gente, justamente para que a gente tenha um norte, tá bom? Agora nós entramos então na segunda parte do vídeo em que eu vou falar finalmente sobre o que eu quero ler. Como já disse, eu pretendo sim ler e focar na lista que eu fiz dos 25 livros para ler antes dos 25 anos. Essa lista completa, em maiores detalhes, você consegue ver no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo na descrição, tá certo? Mas basicamente ela contém diversos livros clássicos de gêneros diferentes de ficção. Então nós temos romance como Emma, da Jane Austen, temos fantasia como As Crônicas de Nárnia e Harry Potter, tem romance policial com Sherlock Holmes, ficção científica com Frankenstein e várias outras coisas. E aí, além desses, que já são muitos, principalmente considerando que vários deles são bem grandes, livros bem grossos e densos, eu separei mais 5 livros. O primeiro deles tá aqui, é O Deus que Destrói Sonhos. Esse daqui eu ganhei no finalzinho do ano de Natal, da Mayara, que é uma inscrita aqui do canal, muito querida. E eu tô bem animada, gente, pra fazer essa leitura, porque 2023 é um ano em que eu quero estudar cada vez mais sobre a soberania de Deus, sabe? Sobre quem Deus é, tendo sempre em mente que ele age muito acima daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente pensa ser bom pra nós, sabe? Ele sempre tem o que é melhor e eu preciso sempre confiar nisso. Então acredito que esse livro será de muita relevância. Outro livro, esse daqui eu também ganhei, do João Marcelo e da Dani, foi o Criados para Criar. Esse daqui é um livro que vai falar sobre o relacionamento entre o cristão e a cultura, e isso é algo que me interessa muito, principalmente pelo trabalho que eu faço aqui, né, na internet, lidando com diversos públicos e me comunicando com pessoas totalmente diferentes de mim. Então, eu acho que será uma leitura também muito proveitosa. Mais um livro que eu ganhei, gente, eu ganhei muito livro ano passado e eu fico muito grata porque todos eles eram livros que eu realmente queria muito ler. Foi O Grande Divórcio, esse aqui eu ganhei da Honey e, gente, C.S. Lewis, né? Mesmo que eu pretenda ler Nárnia esse ano, eu quero ler mais do livro, sabe? Cada vez mais. E esse daqui é tão fininho, gente, também é uma história de ficção, que fala de um ônibus que vai do inferno para o céu e etc. Aí você já sabe que vai vir todas umas filosofias aí do Lewis, e com certeza terão coisas muito bacanas, muito interessantes a se pensar aqui nesse livro.
E por isso eu tô bem animada e não podia deixar ele de fora dessa meta. E os outros 2 livros, gente, que eu separei estão aqui no Kindle, porque quem tem acompanhado aí, principalmente os últimos vídeos que saíram, sabem que eu estou muito realizada lendo e-books. Eu ainda não substituo, sabe? Eu ainda não acho que e-book é melhor do que o livro físico, sabe? Eu preciso dos meus livros físicos. Mas ler no Kindle é, de fato, muito prático. E, além de tudo, eu consegui renovar minha assinatura do Kindle Unlimited. Então, isso é sensacional. E eu resolvi colocar 2 livros que estão presentes nessa assinatura. O primeiro deles se chama Instruindo o Coração da Criança. Esse eu escolhi muito pelo tema, porque eu já trabalho no Ministério Infantil da Igreja, já lido com crianças, só que em 2023, devido a alguns projetos pessoais aí, que muito provavelmente eu devo compartilhar mais pra frente em alguns vlogs, eu irei lidar mais ainda com crianças. Então eu quero estar preparada, quero conhecer mais sobre esse tema. E por fim, o 5º e último livro foi o Deleitando-se em Cristo, do Michael Reeves. Esse eu escolhi também pelo tema, porque ele vai falar sobre Jesus Cristo. E eu quero cada dia mais conhecer ao meu Senhor. E eu quero saber cada vez mais sobre o ministério de Cristo aqui na Terra, né? Quem ele foi, o que ele fez e quem ele é. E além disso, eu escolhi esse livro devido ao autor, porque muita gente já me indicou o autor, né, o Michael Reeves, várias pessoas que eu acompanho falam super bem dele, e além disso ele vai participar de um evento que eu pretendo ir esse ano, que é o Encontro da Fé Reformada do Nordeste. Então, assim, né, seria legal, né, chegar no evento e já ter lido pelo menos um livrinho ali, né, do autor, que já é tão renomado, tão conhecido. Então eu tô bem entusiasmada pra fazer essa leitura. E essas, então, né, gente, são as minhas metas literárias para 2023. Penso que são até um pouquinho ousadas, né, levando em consideração que muitas coisas ainda estão incertas na minha vida para esse ano, mas é por isso mesmo que, antes de mais nada, nesse vídeo eu quis falar para vocês sobre como eu pretendia ler, porque é o como que irá direcionar o que eu vou ler. Afinal, eu acredito que tão importante quanto cumprir metas estabelecidas é saber reavaliá-las quando necessário. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil pra vocês de alguma forma. Se isso aconteceu, deixa o seu like, compartilha o vídeo com quem você quiser. Fique à vontade caso você queira compartilhar algum pensamento seu aqui nos comentários. E inscreva-se no canal se não for inscrito, para continuar recebendo esse tipo de conteúdo ao longo do ano. Estamos, inclusive, quase chegando à marca aí dos 2.000 inscritos e eu estou bem animada. Será um prazer te ter por aqui conosco. Então, bora sim, bora, minha gente, porque 2023 já começou com tudo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.